Hoje eu quero trazer uma mensagem um pouco diferente. Eu estava me preparando para gravar um vídeo e aí minha esposa estava saindo para trabalhar, ela sai primeiro do que eu. Então ela veio me falar de um ato que aconteceu, na verdade ela ia me falar isso ontem à noite, esqueceu e agora pela manhã ela me falou. E o que ela me contou me deixou meio que impactado, meio que impressionado na verdade, né? Eu vou contar a história do que aconteceu com ela ontem. Ela estava saindo para trabalhar pela parte da manhã e ela falou que ela estava no ponto de ônibus. E aí ela viu duas mulheres, uma menina com sua tia e uma outra mulher, se eu não me engano, era a avó da menina. E tinha uma outra mulher conhecida delas. E essa mulher conhecida virou para a tia da menina e falou assim: nossa, ela tá bonita hoje, toda maquiada. E a tia da menina falou assim: ela cismou que quer se maquiar hoje. E a gente, homem, sabe como é que as mulheres são? Elas gostam de se conectar rapidamente uma com a outra. Minha esposa logo entrou na conversa, começou a brincar, né? Que legal, minha filha também adora maquiagem e tal. E aí veio uma irmã em Cristo e se meteu também. Porém, essa mulher, ela estava com um vestidão muito longo, tampando todo o corpo e começou a falar de pecado. Cuidado com o pecado, cuidado com essas maquiagens e tal. E aí as mulheres foram logo torcendo o bico, foram saindo, cada um pro seu canto, se afastaram da mulher e minha esposa ficou sisuda. E ela foi e evangelizou aquelas mulheres. As mulheres não deram muita atenção para ela, ela foi na direção da minha esposa. E aí a minha esposa falou: eu sou evangélica. E ela virou para minha esposa e falou assim: você conhece a Jesus? Minha esposa falou: sim, eu conheço a Jesus, sou evangélica. Ela: tá bom, que bom. Aí ficou na sua. Quando entraram no ônibus, ela ficou lá atrás e minha esposa na frente do ônibus. Na hora de descer, ela desceu primeiro que a minha esposa. E o que essa mulher fez? Ela foi lá e entregou uma carta para minha esposa. A minha esposa leu aquela carta, ficou meio chateada, queria dar resposta para ela, mas ela me relatou que o Espírito Santo mandou ela ficar quieta. E ela se calou. E ela me deu essa carta hoje pela manhã, agora. Eu vou ler para você. E a carta que essa mulher escreveu para minha esposa diz assim: no início do coronavírus, Deus me colocou ao pé do monte. Ou seja, na época da pandemia ela foi orar. Para falar de um concerto, ele dizia que o Rio de Janeiro vai ser tomado pelas águas. Ela está falando aqui de um suposto dilúvio, né? O Rio de Janeiro está em pecado e vai ser tomado pelas águas. Até então eu entendo que vai ser alagado. Deus está pedindo que façam um concerto com ele. Irmãs que cortam e pintam os cabelos, maqueiam o rosto, usam maquiagens, roupas de alça, calças compridas, bermudas, pintam unhas, assistem televisões e usam redes sociais. Ele disse que muitas crianças que veem desenho vão perder a salvação. Criança perder a salvação? Tudo bem que eu não concordo com alguns desenhos. Tem muitos desenhos aí que, na minha opinião, tem muitas mensagens subliminares. Mas aí cabe aos pais estar filtrando isso daí. Agora, criança perder a salvação por causa de desenho? Adulto perderia por causa de desenho a salvação? Imagine criança. Criança indo para o inferno? Enfim. E quem obedecer esses concertos será salvo. E ainda mandou dizer para os irmãos: ame teu Deus de todo o coração, todo o teu pensamento e com todas as suas forças. Mais do que esposas, esposo, filhos, mais do que tudo. Ok, a palavra diz que a gente tem que amar a Deus de todo o coração acima de tudo. Temos que amar a Deus acima dos nossos filhos, nossos esposos, nossos pais. Concordo. E concordo também que quem não obedece o Evangelho, a palavra de Deus, isso aí vai ter um fim triste no mundo espiritual, sobre a questão de salvação. Agora, que as crianças que assistem desenho não vão ser salvos, pelo amor de Deus. Que pessoas, mulheres que se pintam, né, que usam maquiagem, que usam alguns tipos de roupas, sinceramente, no meu ponto de vista, isso daí, aos olhos do Senhor, não é pecado. Lógico, eu estou falando de vestimentas decentes. Agora, a mulher que usa as vestimentas mostrando seu corpo, mostrando partes íntimas do seu corpo, aí sim, essa mulher vai ter que rever seus conceitos. Tanto também como o homem, né? Que fica se exibindo de alguma forma que faça com que as mulheres acabem caindo em pecado. E vice-versa. Agora, você se vestir bem, para você ir trabalhar, para você ir para uma igreja, você vestir uma calça comprida, que isso? O que Deus vê é isso daqui. Eu não estou dizendo que você vai ter que andar indecentemente por aí, com roupas indecentes. Mas o que o Senhor vê é isso aqui, é o coração. Eu já cansei de ver pessoas toda vestida no pano e com o coração todo imundo. E às vezes, eu não sei se é o caso da irmã que falou isso para ela, tipo de pessoas assim são aquelas pessoas que aprontaram de montão,
no passado, e legal, eu entendo que tem gente que aprontou de montão que se reconhece diante do Senhor e o Senhor perdoa. Mas tem aqueles que já aprontou de montão e chega diante de Deus, não consegue se entregar totalmente e fica se escondendo atrás de religião, atrás da palavra de Deus, querendo ser melhor do que os outros para recompensar aquilo que fez lá atrás. Quer dar uma de boa moça, um bom moço, quando na verdade você mesmo não se recompensa por si próprio. Quem te recompensa é o Senhor. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a bênção. Se você pecou muito lá atrás, a quantidade de bênção sobre você vai ser muito maior. Se eu pequei muito mais do que outra pessoa lá atrás, o perdão dela vai ser menor na questão de quantidade de pecados. O meu automaticamente vai ser maior. Então, o meu testemunho também vai ser maior. Eu estava no YouTube um dia aí, vendo uma mulher muito bonita de aparência, assim, você olha assim, você fala, caramba, essa menina aí é uma moça de família, uma patricinha. Mas quando ela começou a contar o histórico de vida dela, ex-traficante, ex-prostituta, morou com uma mulher, depois morou com um homem, tudo de ruim aquela mulher fez. Mas aí você vê o brilho no Espírito Santo, ela reconhecendo, ela dando testemunho. Quantas pessoas essa mulher não vai alcançar com esse testemunho dela? Quantas pessoas estão vivendo o que ela viveu no passado, nesse momento vai falar assim, caramba, se teve jeito para essa mulher, tem para mim também. Mas agora fazendo isso daqui, condenando as pessoas por causa de roupa, por causa de desenho, por causa de maquiagem, quem nós vamos ganhar para Jesus Cristo desse jeito? Quem? Ninguém. Ninguém. Então pratique mais o amor de Cristo ao próximo, né? Naquele amor próximo. Não estou falando desse amor mentiroso agora aí que a galera fala tudo pode, a gente não vai falar nada. Não, estou falando do amor de Cristo. O amor do homem é enganoso, porque você vai ver teu amigo ali no buraco, fazendo um monte de coisa errada, mas eu respeito ele, eu amo ele, a minha posição é essa dele, aquela, eu vou respeitar. Não, você tem que falar de Jesus. Meu irmão, olha só, Cristo é isso, 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 a palavra de Deus diz isso, isso, sem acusar. Deixa que a própria palavra acusa ele. Prega o evangelho, se possível com testemunho. Muitas das vezes você não vai nem pregar com a palavra, só o teu testemunho vai incomodar ele e ele vai ficar pensativo, vai reconhecer que a tua postura como homem de Deus, como uma mulher de Deus é diferente da postura dele ou dela. Então, pregue o evangelho com sabedoria em cima da palavra de Deus, sem achismo, sem opiniões próprias. Pregue o evangelho da Bíblia de Jesus Cristo. Aquele evangelho que homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus escreveu e deixou escrito pra gente. Esse com certeza é um vídeo totalmente diferente. Provavelmente você não vai ver outros vídeos assim aqui no canal, porque eu não gosto de ficar falando desse tipo de coisa. Eu gosto de falar do evangelho e deixar a palavra entrar no teu coração e o Senhor falar contigo. Mas eu senti incomodado, senti esse desejo de falar sobre isso aqui. Por favor, se você está evangelizando alguém, tenha paciência, tenha calma. Eu posso muito bem pregar o evangelho para uma pessoa que ela não se converter, depois ela ir para outro estado, chegar lá um irmão pregar para aquela pessoa e a pessoa se converter. Por quê? Porque eu plantei aqui, fiquei regando e a outra pessoa vai colher. E a mesma coisa acontece com a gente. Muitas pessoas aí estão sendo evangelizadas em algum lugar e aí aquela pessoa chega diante de mim, Deus me usa e aquela pessoa ali se converte. Então muitas das vezes você vai plantar para alguém colher e alguém vai plantar para você colher. Agora você ficar falando assim, porque eu vou resolver isso, que eu vou falar, eu vou acusar mesmo, vou falar na cara de fulano que ela está errada. Esquece, é o Espírito Santo que convence. Você não convence ninguém. Eu ouvi de uma pessoa e nunca mais esqueço. Eu estava falando sobre a questão de parentesco, de evangelizar, e a gente estava falando da questão de Jesus, né, que ele falou que na terra dele fez menos milagres porque as pessoas não acreditavam. E aquele homem virou para mim e falou assim, Leandro, parente se ganha com testemunho. Não adianta você ficar falando, você vai evangelizar, você vai se irritar, você vai brigar e as pessoas não vão se converter. Porque elas vão achar que você está acusando ela, porque você conhece a vida dela, ela conhece a tua vida. Então, parente se ganha com testemunho. Mude o teu jeito de ser da tua casa, que as pessoas vão querer essa mudança que você teve. Eu lembro de um primo meu que virou para mim, né? Ele bebia comigo lá no passado e eu me converti. Hoje ele é convertido, mas ele se converteu uns 10 ou 15 anos depois que eu me converti. E ele virou para mim e falou assim, poxa, eu sempre tive vontade de entrar para a igreja mais cedo, de conhecer mais a palavra. Eu via você lá com os jovens, sabe? O estilo de vida que você tinha junto com a gente. E depois o que você passou a ter com aquele jovem, eu queria aquilo, mas não tinha força. O que eu trouxe de experiência dessa fala dele para mim é que nós somos testemunhas vivas de Cristo Jesus, tá bom? Então pega essa mensagem e guarda no teu coração. Olha bem a forma como você, cristão, está falando com as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Olha como você tem falado com aquela pessoa que você tem evangelizado. Fica firme no Senhor, tenha paciência. O Espírito Santo esperou por 20 anos para que eu me convertesse a Ele, para que eu entregasse meu coração a Ele. Tem pessoas que esperou muito mais.
E ele foi bondoso, amoroso, tem pessoas que se converteram com 60 anos, imagina, uma vida toda, lá no finalzinho se converter, e mesmo assim Jesus não fez indiferença, ele salvou, ele curou e tratou, tá bom? Então pensa com carinho, se você gostou dessa mensagem, pensa com carinho também, para deixar um joinha, deixa um comentário, deixa um testemunho, fala alguma coisa aí que possa ativar e edificar a fé e a vida das pessoas que vão estar ali nesse testemunho, tá bom? Se gostou também do canal, sinta-se à vontade, toda semana eu coloco vídeos aqui falando da palavra de Deus. Se você gosta desse conteúdo, falar de Deus é muito bom, é lógico, né? Sinta-se à vontade para fazer parte da família, o canal está começando agora. Então já fica esse convite, se inscreve no canal, fica com o meu abraço e o mais importante, fica com Deus.